Amém. Querido Jesus, obrigado. Este hino, tudo entregarei, tem muitos significados, que é o coração, as pernas, os olhares, as palavras, os afetos, os talentos, os dons, entregar tudo. É muita coisa, é tudo. Tudo entregarei. Eu estava a escutar este hino, estava sempre a pensar naquilo que se passa no interior do meu coração. Mas aquilo que também, o que se passa no meu mundo religioso. Porque o que é que se passa no meu mundo religioso? É uma oficina, não é? Isto é uma oficina, como eu costumo dizer, é um hospital, enfim, é muita coisa que está bem e outra que está mal. Eu não sou contra ninguém, não estou a falar mal de ninguém, mas vou falar os problemas das pessoas que estão mal, não é? Eu também estou mal, não é? Peço perdão se estou mal perante alguém, peço por encarecidamente que me perdoem. Mas porquê é que eu tenho que pedir perdão? É por uma razão simples, pela minha humildade, não é? Pela minha humildade. Eu tinha muitas coisas aqui para apresentar no meu canal. Muitas pessoas me perguntam como é que eu estou, como é que eu sou, como é que é isto, como é aquilo, como não é aquilo. Quem é? Quem é? É o que eu quero saber. Quem eu sou? Afinal, estivemos a estudar esta manhã uma frase que diz: não, eu sou de Cristo. Ou melhor, eu estou escondido em Cristo. Eu sou de Cristo. Então, o que é que a Bíblia nos ajuda a confirmar? Antes de mais nada, queria agradecer a todos estarem connosco, ou comigo, neste caso em privado. Já estivemos na igreja. Quem esteve na igreja Adventista do 7º dia esteve comigo e estranhou minha maneira de ser, de ter, de pensar, de sentir. Não estava eufórico. Senti uma paz que não é normal, mas uma paz que não é segura. Uma paz que não é segura. Quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Eu costumo dizer, pelo que já li e porque quis ler, porque quero ler sempre, como é que a gente pode ser um pregador? Isto faz-me rir, porque eu sempre gostei de ser um pregador. Mas faz-me rir porque conheci bons pregadores e muitos maus pregadores. Os melhores pregadores estão na Bíblia. E um deles está na Bíblia. Todos os bons pregadores estão na Bíblia. Realmente, nós podíamos correr a Bíblia de um lado ao outro e ver que a maioria está por conhecer. Eu li este texto hoje de manhã porque era o texto que tinha para falar também agora. E São Mateus capítulo 7, versículo 29, dizia o evangelista Mateus: porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, e podemos acrescentar como os pregadores modernos. Jesus era uma pessoa muito boa a pregar, muito bem recebida, porque tinha muita autoridade. Isto faz-me reparar que nós sabemos o cotidiano de Jesus, onde ele se assentava, onde ele comia, onde ele pernoitava, onde ele convivia, onde estava. Hoje em dia um pregador é quase como um ator.
um ator, ou seja, não conhecem a vida dos atores, é muito difícil, quer dizer, eu vejo bons filmes, por exemplo, mas não conheço a vida dos atores. Até fazem fazer um papel de vilão e, no fundo, a vida deles não é a vida de um vilão. Podem fazer o papel de um amor de um homem, de um casal, de uma família e, no fundo, aquilo não passa de papel de ator. E hoje em dia, realmente, cartografando os atores modernos, estão na igreja. E Jesus não era um ator, Jesus era um ator da vida. Ele vivia na vida, atuando. Isto me leva a pensar para os evangelhos que temos aqui para ler, alguns evangelhos, de todos os evangelhos, nós conhecemos o evangelho, ou seja, nós conhecemos a vida de Jesus. É isso que quer dizer o evangelho. O evangelho é quem é Jesus. Fazem agora a pergunta: e quem és tu, Fernando? Bom, se eu começar a dizer, só digo disparates, não é? Quem é que eu sou? Sou um vaidoso, não é? Sou um arrogante, sou um insolente, sou um pecador. Pronto. E isso, as pessoas ficam admiradas. Então um pregador vai dizer que é um pecador. Um pregador é um pecador. Um pregador humilde, não é? Humildemente, sou um grande pecador. Pronto. Reconheço que sou pecador. E isso o que é que tem de bom? Tem de bom porque eu reconheço. Porque tenho Cristo, tenho os méritos de Cristo, que estou-me a mandar um vídeo de Reels de Susana Vieira. Este está, eu vou ver. É um vídeo que é um vídeo. Talvez. Lá vem ela, lá vem ela. Lá vem ela, vem ela. Vou conhecer ela. É? Olá, meus amigos do Brasil. Tudo bem? E aí, Xixi? Eu estou em Sintra. Esse belo... Está em Sintra. Vila Galera, Sintra. E na piscina não mergulhei, porque não trouxe maiô, porque eu tenho passado um pouco de frio. E aqui eu estou vendo... Frio aqui em Portugal! Dizem que é muito antigo, mais alto. 27 de maio, estava frio. Eu estou tão feliz, gente. A temporada tem sido um sucesso. Meu Deus, acho que eu nunca fui tão aplaudida na minha vida. Vou guardar isso para sempre. O reconhecimento do português em relação aos artistas e aos artistas brasileiros é tão grande que vale a pena passar por essa experiência, pelo menos uma vez na vida. Obrigada, Portugal. Saudades do Brasil e dos meus cachorrinhos, William, Bob, Clara e Stephanie. Beijo, meus fãs. Certeza que vocês o conhecem. Eu não a conheço. Lá vem ela. Certeza que não a conheçam. Mas vocês a conhecem. Conhecem pelo nome. Até conhecem pelas feições. É uma artista de cinema, de certeza. É de uma telenovela muito conhecida, que eu nem sei que telenovela é. Isto saiu-me agora na manga. Não estava a contar com aquele vídeo. Não estava a contar. Mas estão a ver. Reconheço que ela é uma artista de cinema, uma atora. Ela entrou em cena e fez logo show. Ela conseguiu cativar-me, conseguiu cativar o auditório, conseguiu encher um grande auditório e pode ser bilheteira, pode-se pagar bilhete para ver o filme dela. Talvez não, porque está na internet, mas na bilheteira quer dizer que muita gente paga para ver. Então, voltando à igreja. Bem, de uma igreja normal, vamos passar para uma igreja não normal. A igreja não é uma coisa normal. A igreja tem que ser uma coisa que não é normal. Vocês se encontrar uma igreja normal, são na igreja errada. Uma igreja normal também está aí na Bíblia. A igreja normal está na Bíblia. Está em Apocalipse 17. Essa é uma igreja normal. É uma igreja de passarela, de vaidade, de orgulho, de muita vaidade.
de muita música, de muita pregação até, de muito show de variedade, de muita cor, de muita flor, de muito artigo, por falar em artigos definidos, um grande artigo de variedades, é oferecer, esta é uma prenda que eu vou dar, um ralhete, é um puxão de orelhas, é também uma repreensão à minha igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Vila Nova. Vamos orar por ela. Estamos a orar? Eu vou orar. Continuar a orar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aprendeu a dar, não deve ser a palavra dar, ia ser a palavra oferecer, não é? Oferecer cabazes de compras a pessoas necessitadas. Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. Mas o que eu tenho para dar é uma má notícia. É uma má notícia. Eu não sei porquê. Eu não vou comentar porque é que nós estamos a dar cabazes de alimentos a pessoas pobres, de necessidade, com necessidade, onde nós enfiamos para lá manteiga, salsichas, arroz, atum, restos de comida, como eu costumo dizer, restos do supermercado, restos do supermercado, não é? Então, estamos a dar, estamos a falar em nome da igreja, cabazes e cabazes de tudo, menos de boa fruta, uns bons pinhões, umas boas nozes, umas boas maçãs, um bom ananás, um bom alperce, um cabaz de fruta, cerejas. E se alguém quer fazer pregação do Evangelho, já tem aqui uma boa pregação para fazer hoje. Hoje, se não tem nada para dar, olhe, dê-lhe melão, dê-lhe melancia aos pobres, chame os pobres e dê melancia. Eu tenho ali, se alguém passar aí e pedir dinheiro, eu dou melancia, dou melão, dou coisas boas. E assim também vai a igreja, devia de ir à igreja. A igreja não vai assim porque leva uma teologia social. Uma teologia social. Estive a falar com um pastor, que eu não vou falar, é segredo meu, entre ele e o meu amigo pastor, que ele dizia que esta teologia moderna é teologia da libertação. A teologia da libertação já diz que isto é uma grande praga. A teologia moderna é uma grande praga. É uma grande praguedo. Uma grande praga. Que é uma praga? É uma praga que cai aqui e não sai. Está no vidro, está no plástico, está nas mãos, está no ar, está nas bolsas, está na questão da pregação. Ainda estive a falar com um amigo meu sobre isso e ele achou graça que eu perguntei-lhe como é que está a igreja. A igreja está como a família está. A família está muito mal. A igreja está mal, a família tem que estar mal. Mas Jesus era diferente. E Paulo também era, o evangelista Paulo. Vocês pensam que o evangelista Paulo era uma pessoa muito acessível, muito diferente, muito diferente da atualidade de um pregador. Porquê? Porque ele tinha um chamado. Nós aqui, quando somos chamados por Deus é diferente de ser chamados pelos homens. Muitos dizem que são pastores porque foram à teologia adventista e são formados em teologia e conhecem a teologia. Mas aquilo é mais do que eu conheço. Eu conheço mais teologia indo à Bíblia do que ouvir um pastor de teologia adventista sétimo dia. Porquê? Porque é na Bíblia que eu aprendo com as citações de Ellen White, eu procuro estudar o Espírito de Profecia, e com o Espírito de Profecia eu ouço e compreendo melhor o Espírito de Profecia que está na Bíblia. A Bíblia é o melhor Espírito de Profecia. Vou ler uma epístola, não vou ler toda. A primeira epístola aos Coríntios,
diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e também o irmão Sóstenes. Temos aqui um chamado direto de Deus. Ele foi chamado assim, como quem diz: anda aqui, Paulo, eu quero para o meu ministério. Eu quero-te, eu chamei-te, tu és meu. À Igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que estão em todo lugar, aqui também estamos aqui incluídos, que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele continua falando que está a honrar o compromisso dele ser chamado e está a fazer o primeiro prefácio. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E agora reparem, vamos conhecer aqui a pessoa do apóstolo Paulo, como é que ele era. Ele dizia: sempre dou graças a Deus, ó meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. E ele confiava que estes irmãos eram uma continuação, era uma continuidade dele, era uma irmandade. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Não era em Paulo, não era nas pregações de Paulo, era nele, em Cristo. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vejam só, estes apóstolos, estes discípulos, estes senhores, eles eram simples, humildes, obreiros, mas eram irmãos da fé. Este foi o testemunho que ele deixou, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. E eles tinham a plena certeza de um Cristo ressuscitado. De maneira que nenhum de vós tem falta, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham falta do Espírito de profecia, não tinham falta dos dons de curar, não tinham falta de dom de nada. Eles tinham dons, podemos dizer dons, de sobra. Nós podemos estar muito aquém dos dons que estas igrejas, no tempo do apóstolo Paulo, tinham. Sabe que o apóstolo Paulo, por exemplo, falava romano, ou germânico, hebreu, grego. Ele não era um simples apóstolo, ele era um poliglota. Ele sabia letras. E isto tudo para vos dizer que o apóstolo Paulo era uma pessoa anormal. Era uma pessoa super educada, super transformada. Fiel a Deus, pelo que foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está sempre a chamar a atenção para vós, para tu, para eles, não para ele, não para ele. E depois ele diz no versículo 10, primeira epístola aos Coríntios: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele agora vai fazer uma exortação, que todos tenhais uma mesma coisa, ou por outras palavras, estejais todos em sintonia, tedes todos o mesmo parecer, o mesmo padrão. Eu repito, ele diz que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Ai, que há muitas dissensões por causa da camisa, da gravata, do vestido, da roupa, do que disse, do que fez, com o copo ou sem copo, ou com copa ou sem copos, do que bebe, do que não bebe, do que come, do que não come, do que casa, do que não casa, do que se casou, do que... Enfim, existe um preguedo dentro da igreja, é um preguedo que se chama pecado. Antes sejais unidos no mesmo sentido
e no mesmo parecer. Helena White disse-me, há muitos anos, escreveu ela, que nós deveríamos ler as cartas e estudá-las. E ler para as outras pessoas, para aquelas que não sabem. Se você não sabe ler, estou eu a ler. Cristo deixou a igreja. Eu tenho esse dom de ler, tenho não é o dom de interpretar, é o dom de entender. Entender o que está escrito. Está escrito. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cló. Sabem quem é a família de Cló? Eu conheço-a. Existe a pessoa Cló, naquele tempo, está aqui, que há contendas entre vós. Foi comunicado pela família de Cló. Oh, conhecem? Por acaso nós conhecemos, está aqui. Porque foi a respeito de vós, irmãos, que houve uma queixa que me foi comunicada pelos da família de Cló. A família de Cló era muito conhecida. E uma pessoa da família de Cló veio trazer uma queixa ao apóstolo Paulo que havia contendas entre vós. Olha, contendas entre vós, principalmente agora sobre cargos da igreja. Há muita contenda, muita inveja, muito disputar o cargo. Diz o apóstolo Paulo como repreensão, com palavras dele, quero dizer isto, com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, era a disputa deles, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e outros diziam, eu sou de Cristo. Oh, dizia o apóstolo Paulo, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Não. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Não, também não. E então o apóstolo Paulo deu um brilhante aqui e disse, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Só tinha batizado um. Ele, senão a Crispo e a Gaio. Ele batizou só dois. Uma igreja não é duas pessoas. A Crispo, com P, Crispo e a Gaio. E eles ficavam contentes por ser batizados pelo apóstolo Paulo. Era uma alegria. Imaginem só eu ser batizado, ou tu seres batizado, pelo apóstolo Paulo. Era a mesma coisa que ser batizado pelo presidente da União dos Adventistas do Sétimo Dia. Para muitos seria um orgulho. Ou pelo presidente da Conferência Geral. Para muitos seria muito orgulho. Mas não. Mas o apóstolo Paulo disse, não, isso não tem validade nenhuma, ou ser batizado por o apóstolo Paulo, ou ser batizado pelo apóstolo João, não tem validade, ou não tem grande aceitação perante Deus. O que interessa é que cada um tem que estar consciente de que foi batizado em Cristo, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Este povo de Coríntio lutava pelo apóstolo Paulo. Isto demonstra duas coisas, a humildade de Paulo e também a exuberância do luxo, da grandeza do pregador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era uma pessoa que se punha não é de lado, punha-se de canto em certas situações de primazia, quase em todas as situações de primazia, a não ser a dar a cabeça pelo Evangelho, que isso ele encabeçou. E batizei também a família de Estefanas, ou Estefanas. Além destes, não sei se batizei alguém outro. Acho que ele não batizou mais ninguém. Isto é conhecer o apóstolo Paulo. Ele cria nisto. Ele aceitava isto, ele vivia isto. E ele nem tinha a certeza quem tinha batizado. Seria muito, não é? Mas ele, talvez, o Gaio e o Crispo, ele batizou. Isso ele batizou. E a família, também, aqui diz a família Estefanas,
a família Estefania também, de outras passagens. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para quê? Mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras humanas, para que a cruz de Cristo não se fosse vã. E hoje em dia, muitos hoje em dia, pregam a teologia, como eu disse, da libertação. Eu já tenho dito isto várias vezes, o que é a teologia da libertação. A teologia da libertação não é mais do que menos do que a teologia do paganismo, a teologia social, que tem a Bíblia na mão, que prega o Evangelho, com muitas linhas, com muitas histórias, mas que não passa de palavrinhas ou um palavreado charlatão, de charlatice e uma chatice para a Igreja, e quem sofre nisto tudo são as famílias que não têm o Evangelho ou a pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? É muito fácil. Eu tenho um Evangelho para pregar, que é este: vai vir bolas de fogo que vai destruir casas. Vai vir cataclismos, vai vir guerras, vai vir fome. Vamos ter fome e sede, vamos ter pestes. Vamos ter angústia, vamos ser perseguidos. Temos um Evangelho para dizer às pessoas para se arrepender, porque isso vai acontecer e vai afetar a casa deles. E não vai ser uma casa, vai ser milhões de casas. Todas as casas, as bilhões de casas, vão ser destruídas com bolas de fogo. Menos aquelas que se converterem. Menos aquelas. Por isso que há um texto na Bíblia que diz: prepara-te, ó casa de Israel. E a casa de Israel são milhões de pessoas. Dito isto, com muita solenidade, com muita cortesia, com muita ponderância daquilo que falei até agora, com muita responsabilidade minha também, não deixaria de dizer que gostei de fazer este culto. Não tenho mais nada para acrescentar, a não ser alguma coisa que vocês tenham para me dizer. Diz o outro: tem alguma coisa para me dizer? Não tenho. Olha, bom sábado. Eu só quero aqui acrescentar mais algumas coisas que estão por aqui feitas, ver tudo. A última pregação que eu fiz foi esta manhã. Assistiram? Espero que sim. Se não assistiram, cliquem neste sininho e partilhem, porque para a próxima tenho mais do Evangelho Eterno. Muito bom sábado, continuação, e Deus vos abençoe. Querido Deus e nosso Pai, obrigado por este mini culto sobre o Evangelho Eterno, explicando como é que está a situação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queremos orar por ela, Senhor. Queremos, de joelhos, pedir perdão, Senhor, por esta Igreja vaidosa, orgulhosa, preconceituosa, cheia de atividades, cheia de música, cheia de vaidades. Ó Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, perdoa-me também. Perdoa este povo que agora se tornou a ser um povo vaidoso, um povo cheio de orgulho. E ainda há pior, como costuma dizer, ainda há pior, mas já está-se a prever o pior. Ó Senhor, tem pena de nós, tem misericórdia, Senhor. Enquanto é tempo ainda, o teu tempo da graça está terminando, Senhor. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.